Eu sou a Mayara e eu sou da página A7List. Então, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a turnê que vem por aí, sobre o disco, enfim, a evolução de vocês. Se vocês puderem se apresentar de forma breve, por favor. Lucas, baterista. Eu sou o Pedro, eu sou vocalista. Sou o Gabriel, baixista. Eu sou o Fepa, guitarrista. O celular de vocês está deitado ou está em pé? Porque eu acho que não está aparecendo todos. Eu não tô no celular. Você pode Enquadrar? Eu acho que o enquadramento não tá aparecendo todos vocês. Isso. Ó. Pera aí, deixa Foi eu... agora? Ocupa mais aqui o lugar, Gabriel. Deixa eu ver. Aí, agora tá melhor. Uhum. Agora sim. Então vamos lá. Para começar, a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre o álbum Você Não Sabe de Nada, então tá completando 5 anos, que é também aí a comemoração da turnê. Quando vocês olham para o disco hoje, 5 anos depois, o que mais surpreendeu na trajetória até aqui? Eu sinto que ele envelheceu muito bem. A gente gosta muito das músicas, as músicas fazem bem pra gente, fazem bem pros fãs, os fãs gostam demais. Então, obrigado. Gostamos muito de ver esse resultado, assim, tanto que a gente pode celebrar ele agora, 5 anos depois, com uma turnê incrível, que muita gente que não pôde ver esses shows, agora vai ter a oportunidade, seja pela idade, seja pela localidade que a gente está indo tocar, então tá sendo muito especial, e todos esses anos também foi muito especial, muito aprendizado, muita coisa boa desse disco. Mais alguém vai falar alguma coisa? Eu acho que é isso, acho que a gente estava falando, inclusive, na outra entrevista sobre como foi um álbum que acompanhou o crescimento dos fãs, assim. Muita gente conheceu o Grilo na época que a gente lançou ele, e hoje em dia essas pessoas estão 5 anos mais velhas, assim. E dá para ver que existe uma conexão emocional dessa galera com um álbum muito grande, porque acho que ele remete a elas um período específico da vida delas, assim. Então, acho que foi um álbum que marcou muito a nossa carreira e marcou muito a vida de várias pessoas, assim, que a gente vai poder encontrar hoje, 5 anos mais velhos. E são 5 anos, quando a gente pensa um pouco nos nossos fãs, até na gente, mas talvez mais forte ainda para os nossos fãs, são 5 anos que muita coisa muda, né? Então, você pensar uma pessoa que conheceu a gente quando tinha 15 anos, hoje está fazendo 20. Então, assim, passou por um período de vida ali que costuma ser muito intenso, né? De muitas mudanças, muitas fases e por aí vai. Assim, é uma pessoa que estava na escola e agora está no mercado de trabalho, assim. Então, é muito louco pensar nisso. E falando do nome da nossa página, que é a A7List, essa turnê, então, é uma turnê que revisita, mas vocês também comentaram, que eu vi nos releases, nas comunicações, que vão ser as músicas do álbum na íntegra, mas com outras também, de toda a trajetória de vocês. Como que vocês pensaram o setlist para equilibrar tudo isso nessa nostalgia de 5 anos atrás e o momento atual de vocês? Eu acho que a regra número 1 para essa turnê é tocar todas as músicas do Você Não Sabe de Nada. Essa é a regra 0, assim. Até e daí, eu sei lá, que uma música de zoeira de 1 minuto e meio, a gente vai tentar colocar ali no meio. E as outras, eu acho que a gente vai tentar, de alguma maneira, trazer o espírito da época, assim, do Você Não Sabe de Nada. Então, trazer as músicas, os singles que foram lançados ali antes do álbum, que a gente acabou deixando para trás, por exemplo, Competição de Ego. Às vezes até algumas músicas do Herói do Futuro que a gente não estava tocando na turnê do Tudo Acontece Agora, como Inês, Sofia. Eu acho que é isso, e também trazer um pouco do último álbum, né? Principalmente as músicas que mais tiveram tração nos shows. Talvez Ainda é Verão, Já Passou. Só é bem legal ao vivo. Só Me Deixe Só. Só Raiou. Eu acho que no Tudo Acontecer Agora tem algumas músicas que a gente olha e fala assim, essa música aqui é meio Você Não Sabe de Nada, sabe? No sentido de energia, de vibe dela. Então a gente tentou criar uma setlist que é mais coesa nesse sentido, né? Que gire em torno do Você Não Sabe de Nada. E aí, falando também dessa questão de que vocês passaram, e vocês comentaram, né, de 5 anos atrás as pessoas estavam numa situação da vida, agora já é outra, mas assim, muitos fãs também conheceram vocês por Serenata Existencialista, que viralizou, né, nas redes. Como que é tocar essa música hoje, anos depois, vendo que ela continua atravessando essas gerações, continua conquistando as pessoas também?
É muito louco, porque era a música que a gente menos apostava, assim, do EP, quando a gente lançou. E eu acho que a cada ano que passa, ela reviraliza, assim, parece. Agora, inclusive, tá voltando a crescer os números dela e tal. Eu acho que a gente teve, inconscientemente, a gente pegou um pouco o espírito da geração ali e conseguiu resumir em uma música que falava sobre filosofia, que é algo que quando você é adolescente você está tendo em contato pela primeira vez, então aquilo ali te brilha os olhos, assim, muito. E esse lance de um romance menos romântico, assim, menos idealizado e mais, tipo, porra, vamos se divertir e criar um nosso romance temporal, assim, a gente não precisa falar sobre amor de uma forma completamente idealizada, mas quando você é jovem, você quer aproveitar a vida e quer ter um gostinho de tudo um pouco, assim. Então, acho que essa música, ela trouxe esse aspecto, assim, que bom que as pessoas se conectaram enfim, tem essa atração. Eu acho também, até olhando para trás, pensando, a gente fez essa música enquanto adolescentes emocionados e revoltados e existencialistas, digamos assim, né? Mas, olhando nesses últimos 5 anos, assim, é quase que o mundo, cara, não ajuda a gente a ser muito otimista, assim, né? Eu particularmente, agora estou numa fase bem pessimista também, com todas as coisas que estão acontecendo, mas para pensar, a gente passou, de fato, numa pandemia, terror global de 2 anos, agora a gente olha para o mundo afora e guerras aflorando por aí, assim, né? Então, acho que o espírito dessa música se fortalece em tempos sombrios, assim. Então, é isso. Enquanto a nossa hora não chega, a gente pode se beijar, né? Tipo, vamos tentar tirar o melhor disso. E aí, falando da evolução da banda, assim, em geral, então, entre Você Não Sabe de Nada e Tudo Acontece Agora, dá para perceber uma evolução sonora também, estética, tanto que na primeira entrevista que eu fiz com vocês eu falei dessa questão estética, o que mudou na forma como vocês compõem e na forma que vocês pensam, assim, na banda nos dias atuais? Acho que na composição a gente explorou jeitos novos de compor, né? Novos processos, e eu acho que a gente não para de evoluir nesse sentido também. Se Você Não Sabe de Nada, a gente estava no período de pandemia, compondo à distância, não dava para a gente tocar muito. Teve uma épocazinha que os meninos ficaram morando em casa, o Pedro ficou morando em casa, e aí a gente conseguiu fazer alguns ensaios para entender a tocabilidade das músicas, né? E terminar elas antes de gravar. No Tudo Acontece Agora, a gente explorou mais esse lance de estar tocando e compondo juntos, né? Tanto que as músicas saíram de momentos que a gente estava praticando, ou fazendo uma jam, tocando junto. Então, a gente estava explorando mais esse caminho. Agora a gente já está explorando um outro caminho também, né? Então, o processo de composição é algo muito particular e ele evolui. E ele evolui com o tempo, né? Evolui. Droga. Tá indo mal bem, velho. Tá indo bem, né? Mas é isso. E nessa questão de evoluir com o tempo, e eu também, foi a primeira coisa que eu percebi, né, logo que eu conheço vocês também, e ali no Tudo Acontece Agora, também tem esse universo ali, bem visual, que vocês comentarem, mais narrativo e tudo mais, mas de onde que surgiu a ideia da agência de viagens fictícia que vocês criaram, e dessa construção, assim, do mundo para o disco? Acho que surgiu de duas coisas. Uma é que o Tudo Acontece Agora eu tava falando isso até na minha terapia. Olha. Vou abrir aqui. É o primeiro álbum que a gente fez enquanto a gente era artistas como profissão, assim. Você Não Sabe de Nada, a gente era estudante de faculdade, a gente era estagiário de outras coisas, a gente tinha outros projetos, o Grilo não tinha esse nível de profissionalismo e não dava renda suficiente para a gente viver da banda, né? E Tudo Acontece Agora foi o primeiro álbum que a gente fez quando a gente estava rodando, quando a gente tinha acabado de fazer uma tour um pouco maior, indo para cidades, pegando avião para fazer show, encontrando fãs. E acho que é um álbum que reflete um pouco esse momento de nós como artistas na vida, assim, falando sobre fazer música, falando sobre viagens,
falando sobre como, às vezes, nessa vida de tour, de viagem, você acaba vendo sua banda mais do que você vê sua mãe ou seus amigos, você tira de lado um pouco seus amigos, enfim. E acho que inconscientemente essa ideia de viagem ela já estava na nossa cabeça por conta desse momento. E aí a gente foi para um brechó fazer o styling de um show, e eu vi uma camisa de comandante, de piloto de avião. E eu falei, pô, seria styling se a gente tivesse uma companhia aérea, né? Um Grilos Linhas Aéreas. E essa virou uma brincadeira, assim, entre a gente, e no final do processo Tudo Acontece Agora, essa ideia voltou porque a gente sentia que o álbum, de alguma maneira, estava falando um pouco sobre viagens não de formas física, né, mas viagens emocionais, viagens de como a vida ela pode ser uma grande viagem se você tratar ela como experiências e não só como o dia a dia e rotina chata. E aí essa ideia voltou, e em vez da gente fazer linhas aéreas, que a gente achou muito específico, a gente quis fazer uma agência de viagens, em que o destino não importa, é mais a jornada. E acho que a gente sempre gostou desse lado de ter banda e de explorar o visual, explorar uma narrativa, um conceito, cores, coisas que amarrem as músicas, porque muitas vezes as músicas elas ficam elas ficam só no som, né? Para você visualizar aquilo, você precisa de alguma reinterpretação visual daquilo, da imagem, de cores, etc. A gente sempre gostou também de artistas que fizeram muito isso, Terno, por exemplo. Então, daí que veio a ideia de fazer agência de viagens, e de alguma maneira ajudou a amarrar o álbum, porque a gente sente que é um álbum que cada música vai para um lugar diferente, assim. Então, quando a gente fez a agência de viagens, assim, o Tudo Acontece Agora, o Grilo Viagens, de alguma maneira tudo fez mais sentido, assim. E você comentou agora do Terno, né, que também falou como se fosse uma inspiração para essa ideia, mas quais artistas e quais cenas musicais, assim, mais moldam o som de vocês e mais moldaram, assim, ao longo desses anos? Porque o Grilo, se a gente parar para pensar assim de início, a pessoa que ouviu só uma música no Spotify, já sente essas referências bem brasileiras, mas também um indie, um pop rock. Então, quais são, assim, as influências que vocês carregam com vocês ao longo dessa jornada? São muitas, viu? Eu imagino. Nós acho que traz uma individualidade e muitas referências. Acho que tem algumas coisas em comum. Se a gente olha para o Brasil, né? Eu acho que bandas mais antigas, assim, de rock nacional, por exemplo, Skank, o Barão Vermelho, Paralamas. Cazuza, Paralamas. O Pedro nos apresentou muita coisa também de Caetano, Chico, Gil, Milton e afins, né, dessa vibe mais MPB, que são artistas que também passaram por vários tipos de som, assim, ao longo das suas carreiras, né, do samba ao rock. Eu acho que tem a galera que é mais nova, que hoje não é tão mais nova, né, mas que a gente, no começo do Grilo, se inspirava muito, que foi Super Combo, foi o Terno, Selvagens à Procura de Lei, Maglória é uma banda que eu acho que a gente gosta muito. O Fepa traz muita referência do norte, né, então o Fepa é de Manaus, tanto as músicas mais regionais, os estilos do norte. E a gente é roqueiro, por essência, né? Acho que todo mundo aqui cresceu ouvindo rock internacional mesmo, estadunidense, do Reino Unido. Então, tipo... Australiano, mas, sei lá, Red Hot Chili Peppers, Queen... Tame Impala, Strokes, Arctic Monkeys, sei lá, para Led Zeppelin, Pink Floyd e tudo, assim, sabe? Tipo, eu acho que, assim... Los Hermanos no Brasil de novo, aí Daft Punk, tem Impala já falou, né? Mas, enfim, eu acho que nós somos pessoas que gostam naturalmente muito de música, mas a gente está sempre buscando coisa nova, sempre se encantando com gêneros novos, ritmos novos e diferentes, e a gente tenta trazer isso para dentro da banda. O Você Não Sabe de Nada, eu acho que foi um momento que a gente quis ativamente fazer diferentes tipos de misturas, explorar diferentes tipos de sons muito do Brasil, e agora eu vejo a gente talvez afunilando mais um pouco o que a gente curte e gosta para um som que é mais, sei lá, coeso, digamos assim.
E agora falando sobre a turnê, então a turnê ela vai passar por várias cidades do Brasil. O que vocês mais gostam nessa experiência de rodar o país com a banda e que tipo de história, assim, tem alguma história marcante que vocês já viveram na estrada? Vocês comentaram agora há pouco também na questão de quando a banda ainda não era tratada, né, de modo tão profissional como é agora, que voava para ir para as outras cidades, enfim, para tocar. Mas agora é aí, a turnê vai passar por várias cidades. Então, o que vocês mais gostam na experiência de rodar aí para várias cidades? E se tem alguma história curiosa e marcante que vocês já viveram em turnê? Eu acho que o que eu mais gosto é perceber essa regionalidade assim do Brasil, que é um país de dimensões continentais e músicas diferentes batem de formas diferentes assim para cada uma dessas regiões. Então isso é muito especial, conhecer o fã também na essência assim, ali no tete a tete é muito massa. Conhecer novas cidades, novas regiões. Essa tour mesmo a gente vai para algumas cidades que a gente nunca foi. Obviamente tem a parte meio chata que, né, logística, você acaba ficando cansado, companhias aéreas também não são empresas muito bacanas, com os artistas principalmente, que temos que carregar muitos instrumentos no bagageiro, mas, no geral, são experiências bem legais e que acabam mudando a gente como seres humanos, assim. Então a gente está bem ansioso para viver isso de novo, e acho que de histórias tem a principal história nossa, que é quando a gente foi fazer nosso primeiro show, assim, depois da pandemia. Foi em Bombinhas, não sei porquê, não me pergunte, mas foi numa cidade super pequenininha lá em Santa Catarina. A gente conseguiu uma casa de show lá, enfim, o pessoal queria que a gente fosse. Só que a gente teve a brilhante ideia de pegar uma caravan que o Igor... 1998. Uma caravan super antiga que o Igor, nosso empresário, tinha acabado de comprar para ir nela. Ela era relativamente grande para carregar os instrumentos, todo mundo. Fomos. Chegando em Curitiba, a caravan quebrou. A gente ficou parado umas 3, 4 horas. E aí o guincho pegou a gente e a gente foi levado de guincho para a casa de show. Foi basicamente do guincho para o palco, porque a gente tinha atrasado muito. E o pessoal já estava na fila, então tinha lá a fila de pessoas para entrar na casa, para um carro guinchado, desce a banda de cima do guincho. Desce os equipamentos do carro que Desce está em equipamentos cima do carro, guincho, em cima do guincho. faz o show e, como a gente está pagando Volta pelo pro guincho, volta pro guincho e volta para São Paulo. Não é que nem que volta para São Paulo de guincho. Umas 8 horinhas de viagem. 8 não, foi Pelo 14. menos. Não, foi bizarro. E assim, que bom que na época já tinha todo mundo tomado as doses e tudo, porque de lembrancinha todo mundo pegou Covid. Exatamente. Então assim, foi maravilhoso. E Bombinhas é uma cidade maravilhosa. Exatamente, tipo assim, é incrível. É meio que uma, na península, tipo uma ilhota, assim, conectada com o continente. Você tem um mar de um lado, um mar de outro. A gente zero conseguiu aproveitar a praia, então queremos muito voltar para Bombinhas e fazer um show lá agora de maneira mais Correta, né? saudável. Saudável. Mas muitas histórias já teve fã que pediu pra gente assinar negócio de casamento. Pedido de casamento, Pedrão se jogando, dando a volta na galera. Eu acho que isso que é a parte mais legal dessas histórias, que o Teixeira falou também, né? O convívio com o fã. Tipo, encontrar a galera, levar essa grande festa que é o Show do Grilo para o maior número de lugares possível, para o maior número de pessoas possíveis e celebrar todo mundo junto, né? Eu acho que essa é a melhor parte. Em lugares incríveis, que eu acho que é um grande privilégio poder conhecer o Brasil dessa forma, assim. Então, eu estava até falando pro Fepa, minha comida preferida da vida hoje virou a de um restaurante de Manaus, que é um peixe que, assim, Manaus é muito conhecido, mas, assim, você vem aqui, a gente está em São Paulo agora, tipo, cara, não tem, isso aqui, assim, não tem. Se tiver, vai ter em um restaurante, olhe lá, não vai ser igual, então, assim... Vai ser caro. A gente descobre muita coisa legal, muitas pessoas legais também, é um grande privilégio. E aí, agora, duas últimas perguntas, mas uma delas é que aí, depois de celebrar esse capítulo dessa turnê, vocês já estão pensando nos próximos passos, novos sons que gostariam de explorar, assim, ou vai focar nisso no momento? Tem algum spoiler, alguma coisa? Executando. Exatamente. Vamos, inclusive, a gente, antes da turnê mesmo, vai fazer um ensaio aberto, 2 sessões. Aqui na Rocambole. Dia 14 de março. Exatamente, já. Semana que vem. Só tocando músicas do repertório que possivelmente vai ser o nosso novo disco. Então a gente faz esse evento que a gente basicamente pega o espaço aqui do teatro da Rocambole. Ao invés de a gente tocar no palco, a gente
monta os instrumentos no meio da galera, ali onde ficaria o público, e a gente simula como se fosse um estúdio de ensaio mesmo. Então, a gente toca as músicas que a gente ainda está trabalhando nelas, não são as versões definitivas, mas são músicas que são inéditas, que a gente está compondo, e a gente conversa com as pessoas, a gente explica um pouco do que a gente está pensando, e por aí vai. Então, a gente já está nesse processo, já estamos conversando com alguns produtores, para, muito provavelmente, no segundo semestre desse ano, a gente já entrar em gravação. E aí, para finalizar, como a gente está falando dessa tour do Você Não Sabe de Nada, depois de revisitar esse disco, né? Então vai revisitar aí na turnê. O que vocês acham que o público ainda não sabe sobre o Grilo hoje? Eu acho que é impossível saber tudo, né, de alguém. Eu acho que nem a gente sabe tudo de nós mesmos. Um assim. do outro, Tipo, eu acho que essa é a beleza da vida, assim, cada um tem sua interpretação, nada é uma verdade absoluta. Mas acho que o que a gente queria falar no álbum era sobre esse anseio da adolescência, assim, a primeira vez que você está em contato, assim, com vários temas, várias coisas na escola, na faculdade, e aquilo ali te dá, de alguma maneira, uma arrogância de achar que você sabe de muitas coisas, assim, você começa a duvidar de tudo e questionar tudo, e o extremo disso é negativo pra caralho, porque você acaba não conseguindo aproveitar a vida de uma forma leve e com as experiências mais simples que ela pode te proporcionar, assim. Então, acho que esse álbum, ele é um recado, assim, pra gente que é impossível saber das coisas, de tudo, assim. Eu acho que se permitir ser ignorante é a coisa mais libertadora que existe. Assim. Exato. Acho até que, tipo, hoje em dia esse raciocínio ficou até mais importante, né? Com essa coisa de GA e tudo, o tempo todo, tipo, parece que não tem mais lacuna na vida, sabe? Você tá em dúvida sobre uma coisa, você vai lá, joga ali, e mais do que isso, às vezes você até tenta tendenciar a pergunta ali para o prompt sair mais de acordo com o que você quer que seja, sabe? E é isso, gente, não só não dá para saber tudo, como se souber tudo também, cara, puta, acabou, né? Acabou. Já era. Acaba a graça da vida. Exatamente. Então, coisas que as pessoas não sabem da gente, pô, não vou nem contar, cara. Senão eu acabo com a graça. Vai lá no show de Spock. É isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo papo aqui com vocês. É sempre muito especial